tarde. Vamos voltar para casa. Vamos. Tá um pouco mole demais isso aqui. Chegou o suportezinho, já instalei. Mas acho que está um pouquinho molenga aqui. Vamos ver ele andando como vai ser. Como será? Terminou essa semana. Semana agitada, semana um pouco pesada. Semana que vem será provavelmente um pouco mais, por conta do fechamento da folha e tudo mais. Mas tudo caminhando para resoluções, para os próximos passos enfim, a equipe é boa, a coisa nunca é tão complicada, então a gente consegue seguir por um caminho de melhora, né? Hoje eu almocei com os meus fofinhos, meus irmãozinhos fofos. Lugar delicioso. Que é uma hamburgueria ali na Vila Olímpia, Brooklyn, acho que tá entre Brooklyn e Vila Olímpia ali, aquele pedacinho atrás da Berrini, pro lado oposto da Marginal, das estações. Bom, muito bom. Você monta o seu hambúrguer e pede o que você quiser. Você tem 3 opções de queijos, você tem 2 opções de maionese, você tem um hambúrguer caseiro de 180 gramas, você tem salada, se quiser. Você tem cebola frita ou cebola crua, ou os dois. Você tem inclusive cebola onion, né? Aquela cebola empanadinha, assim. Enfim, muito chato, né? Muito chato. Comemos bem, bastante. E aquele abuso, né? E numa semana que eu não fiz academia. Hoje propositalmente. Mas na segunda e na quarta não tinha condições por conta das noites mal dormidas. Essa semana eu fiz uma besteira. Fui dormir na segunda-feira às 2 da manhã, por conta de terminar o seriado lá do Lúcifer que eu estava assistindo. Então isso estragou muita coisa aí. Eu quero fazer uma rotina, não dormir tão cedo, mas também não tão tarde. Regularmente assistir um negocinho, um episódio de uma série que eu goste, ou algum filme bom. Hoje eu quero ver um filme na Netflix, que o meu irmão me indicou na semana passada. Vou ver se eu assisto. Planos para o fim de semana. Amanhã, mexer mais uma vez no carrinho. Nada de mais, nada de grave. Mas terminar um negocinho chato, que o sensor do nível de combustível tá incorreto e é chato. Você tem mais de meio tanque, ele acusando que tá na reserva, fica lá apitando. Como é tudo eletrônico, né? Fica te avisando, né? Nível do combustível baixo, apita, mostra. É chato. Mas tá tudo bem. Então amanhã provavelmente eu vou trocar isso.
E no domingo comemoraremos o aniversário da minha cunhada, Marli, que foi ontem. Consegui passar lá na casa dela para dar um beijo nela. Jantamos lá com eles. Enfim, o Cauê brincou, curtiu. Aqui é legal, né? Os carros fazem isso, né? Os carros fazem isso. Eles entram e já vão para outra pista. E ok, beleza, entendo, mas a facilidade que o pessoal tem de ignorar quando é uma moto que vem. Se a moto é mais ágil, ele para ou desvia. E pronto. Não tô dando uma de coitado não, porque não é fácil lidar com motociclistas. Nós vemos aqui faz uns 6 meses aí que a gente conversa, né? É mesmo, né? Eu comecei em março, e aí até me adaptar foi até maio. E aí o formato que hoje existe, que começa os vídeos no formato de agora, só tem esses. Começam, se eu não me engano, dia 19 de maio. 19 de setembro. Estou fazendo 4 meses, então já faz mais de 6 meses mesmo que eu comecei lá em março. Na verdade, dia 7 de março, mas não tem nada de março. Eu separei assuntos, né? Na verdade, mais chatice da minha coisa de... Na verdade, eu procuro... pode ser... encontrar... Às vezes eu sou repetitivo, mas a esperança é de encontrar termos, mais argumentos e conseguir me explicar de uma forma que eu derrube preconceitos, né? Que eu derrube pré-conceitos no sentido de a gente poder falar abertamente em qualquer lugar, que a gente não concorda com o conceito padrão existente atualmente, e por que a gente faz isso, e por que a nossa necessidade de esclarecimento, de repetição, justamente porque a gente sempre sente, eu estou falando de mim agora, eu sempre sinto que não está melhorando, que está piorando. Eu sempre sinto cada vez mais urgente a necessidade da gente se desligar desses preceitos abraônicos para reger nossa vida em 2017, com a evolução que a humanidade está alcançando. Não bate uma coisa com a outra, e a adaptação a isso, na minha opinião, se faz cada dia mais necessária. Tá. Então, esses dias eu vi o Luke Anderson, que é um canal que eu assino, é um cara que legenda alguns vídeos internacionais nesse sentido, nessa linha, ateu, agnóstico, enfim. Coloca muita coisa do Carl Sagan, coloca muita coisa do Neil deGrasse Tyson, também coloca Richard Dawkins, também coloca Christopher Hitchens. Enfim, essa turma. O Sam, e enfim, essa turma que eu aprendi a admirar por conta da rica argumentação que eles me passam. E aí era um vídeo de uma entrevista. Na verdade eu já tinha visto completa, né, ou maior, mas ele pegou só essa edição pegou só um pedacinho da entrevista, onde o cara fala sobre isso. A pessoa pergunta, o Neil está sendo entrevistado por uma jornalista, e pergunta nessa questão de que como é que ele classifica esse conceito existente da divindade, da superioridade divina, desse mundo abstrato, dessas justificativas. E aí o Neil é um cara muito tranquilo nisso. Então tem 2 argumentos que ele coloca que eu queria dissecar, né? Que eu queria desmiuçar um pouquinho, ou colocar o que eu penso disso. O primeiro ponto é essa justificativa dele. Ele coloca que é o seguinte: não é que não exista, é que não me provaram ainda. E o tipo de prova que um astrônomo, que um cientista, que uma pessoa desse naipe precisa, pode se basear em tudo que seja palpável e comprovável, e não pode se basear em nada que
obrigue a pessoa a aceitar pura e simplesmente pela fé. Por quê? Aí a gente entra de novo, onde eu sempre falo, eu sempre gosto de colocar esse argumento de que a fé entra exatamente no momento do inexplicável. E eu não sei porquê, em algum patamar, tem gente que acha que isso é bom, que quando entra o inexplicável é que fica bom. E eu tenho na minha cabeça que o inexplicável não serve para nada, a não ser para forçar a se provar, a se buscar. Então, a minha rejeição ao termo da fé, principalmente a fé religiosa, ela vem desse princípio, do princípio básico de que inventou-se um conceito, inventou-se uma denominação e um tratamento dito como sagrado, e quando você coloca que é sagrado, você não pode contestar. Você é um blasfemo se você contestar, se você duvidar, se você tiver perguntas mais contundentes em relação àquilo, ou se você simplesmente se manifestar não tendo aceito aquele argumento usado para explicar aquele conceito. Então, quando você chega num momento onde não há a menor explicação inteligível, porque não pode ser explicada e não pode ser entendida, o cara entra com o argumento: isto é fé e a fé é sagrada. E se você não tiver fé, você não vai entender. Isso para mim não quer dizer uma coisa boa. Isso para mim quer dizer uma coisa muito ruim. Muito ruim. Há quem sempre foi criado, sempre foi colocado num patamar. A educação latina, ela traz muito isso, de que a minha geração ainda foi criada num sentido de o filho perguntar: por que, mãe? Por que, pai? E ouvir de volta: porque sim, porque é assim que é. Com uma diferença. Esse argumento pode ter sido usado pela minha mãe algumas vezes, mas à medida em que eu fui evoluindo, eu pude ir perguntando e pude obtendo respostas. Eu percebo na minha mãe, na minha criação e de muita gente da minha geração, de que não adianta querer explicar em determinada fase, porque não vai entender. Eu não vou pegar meu filho, Cauê, de 3 anos de idade hoje, em 2017, sem seta, sem nada. Ele resolveu: eu vou entrar agora. E pronto. E ele foi, entrou, e que se dane. Depois ele pede desculpas, né? Quem sabe se eu não for jogado pro outro lado da pista. É assim, se o resultado da fé ali, ó, no carro, aquele símbolo fé, que é uma logomarca criada, acho que pelos católicos, que assim tem uma espada, né? É uma junção da palavra fé com uma espada. É uma espada de papel, na minha opinião. Não corta nada. Mas a certas pessoas você não pode nem chegar perto. Daqui a pouco eu continuo.
Porque quando você coloca a palavra fé, entra uma questão ecumênica, assim, que, na minha opinião, é completamente incompreensível. É assim, não dá para, eu não consigo entender esse tipo de tratamento quando eu vejo isso, assim. Não, com a fé das pessoas não se mexe. Na verdade, eu não mexo com a fé das pessoas. Eu justifico a minha falta dela, ou a minha aversão a ela. Eu não posso, eu não me permito, eu não acho que é correto aceitar um argumento pura e simplesmente pela fé, porque as pessoas estão me falando que a fé não se contesta e ela é sagrada. Eu não quero e me acho no direito de não querer. E se você quer um argumento divino, eu já dei e continuo dando o mesmo argumento divino para isso. A maior característica, a coisa mais importante que um suposto criador me deu, o maior trunfo do ser humano, a maior qualidade é a sua inteligência. É a sua inteligência. E eu divinamente respondo dessa forma. Eu renego qualquer tipo de argumento que leve a um comportamento de travar a minha inteligência. Eu tenho que ampliar o meu poder de inteligência, eu tenho que ampliar os argumentos que eu aceito, à medida em que eu me mantenho lúcido. Inclusive como um argumento para continuar lúcido, para continuar metamorfoseando a minha sensibilidade, o meu entendimento. Então, meu argumento, ele é preciso e, na minha opinião, só para mim, ele é justo. Ele não requer interpretações. Ele atende ao ateu, ao agnóstico e ao crente. Crente no sentido de crença. Aquele que atende pela crença, justifica pela fé e pela crença pura e simplesmente. Não há necessidade de se ter fé quando há a explicação. E não há nenhum demérito de um ser humano poder dizer tranquila e calmamente que não adquirimos capacidade intelectual suficiente para entender ou para explicar isso. A gente tem que entender para poder explicar. Então eu estou falando da mesma coisa. Eu não vejo nenhum demérito, muito pelo contrário, vejo o homem procurando. E procure, mas não crie uma teoria aleatória da tua cabeça para preencher esse vazio. Agora, volto aqui. A fé e a crença proporciona a muita gente conforto. E eu respeito isso. Eu só deixo de respeitar quando essa fé e essa crença, além do conforto próprio que causa, que traz ao seu praticante ou ao seu crente especificamente, quando ele começa a prejudicar o meio, as pessoas envolvidas, quando ele começa a prejudicar o discernimento e principalmente quando ele começa a travar a capacidade intelectual. Isso para mim é realmente o momento onde eu paro, onde para mim, onde na minha vida eu não absorvo esse entendimento, esse conhecimento ou essa explicação quando ela sai do nível técnico de explicação científica e pronto, acabou. Pronto, acabou. Eu exijo de mim a argumentação lógica e racional. E racional, não irracional. Eu não acho que o objetivo do ser humano é se tornar uma ovelha ou agir como uma ovelha. Eu não acho, não. Eu não posso aceitar isso.
Eu não posso aceitar nenhuma filosofia que me coloque num patamar aproximado disso. Não é correto que eu faça isso. Isso para mim é uma justificativa mais do que suficiente, não só para mim. Mas eu não tenho a intenção de mudar pensamento de ninguém. Desde que nenhum pensamento dos outros me coloque numa posição de achar que está prejudicando a sociedade, está prejudicando a mim, ao futuro, principalmente do meu filho. E é aí que a gente entra num relativo conflito. Você vai pra lá? Vai virar. E é aí que eu entro no conflito, porque se eu sentir o discernimento, a evolução travada por um conceito dogmático, eu aí vou me manifestar. E é aqui que a gente está. Na minha opinião, o momento evolutivo, a capacidade intelectual do ser humano, ela já ultrapassou o ponto aonde o conceito religioso só faz bem. E já está chegando num momento de prejudicar. Quando você vê esses preceitos arcaicos sendo manifestados muito claramente pelos nossos líderes políticos, aí é um momento em que você tem que olhar para trás novamente e perceber que alguma coisa foi feita errada e tentar corrigir isso. Estado laico, ele tem que ser praticado para que todas as religiões sejam respeitadas. A gente vai saindo de uma concepção de Estado laico cada vez que um grupo político começa a nortear as nossas leis ao entendimento religioso deles. Isso é prejudicial, isso é antagônico ao Estado laico, isto é contraceptivo, isso não alimenta e não melhora e não evolui, isso involui. E é por isso essa minha briga. E aí, numa das perguntas, numa das respostas do Neil deGrasse Tyson nesse vídeo, ele fala sobre esse conceito de Deus, explicando o que eu não canso de explicar, que provavelmente ele também não cansa de explicar. Que é essa segunda parte que eu quero falar, sobre a minha não aceitação, toda a minha justificativa clara de que eu não aceito a concepção divina existente hoje, que eu conheço, e que principalmente a concepção divina que é adotada pela nossa sociedade atualmente. Você não pode ser... É uma concepção antagônica, é uma concepção que... como é que eu posso dizer? Que nega a si mesma, quase que na mesma frase, no tal do livro sagrado e principalmente nas interpretações do livro sagrado, tá? De que o conceito básico é de que há um criador, há um governador principalmente, mais do que um criador, um governador que controla tudo e que tudo que existe é certo, mesmo que nós não entendamos. Eu até admito essa possibilidade, mas sem o governador. Eu até admito que a possibilidade de tudo que existe é certo
Porque se eu ficar achando que tudo que existe é errado, ninguém anda para lugar nenhum, né? E a minha satisfação pessoal também vai para o inferno. Opa, desculpa aí. Inferno existe. Alguns bairros que eu conheço definem bem essa ideia. Assim, então esse cara, ele é justo, ele é perfeito e quem sofre nesse mundo é quem não o aceitou, não o conheceu, não pratica a correção em relação a essa força divina. O que é praticar a correção? É louvar, é temer, é rezar, é agradecer, enfim, é gastar muito do seu tempo a alguma coisa que não vai... Bom, deixa pra lá, eu ia falar sobre o conceito pessoal agora. Mas aí entra Neil deGrasse Tyson para falar muito melhor do que eu de que, cara, o antagonismo está no seguinte princípio. Com a quantidade de injustiças que existem no planeta, com as pessoas, e uma quantidade de sofrimento aleatório, ou seja, o que eu classifico como sofrimento aleatório? É aquele sofrimento que quem sofreu não tem culpa nenhuma disso. Nenhuma. Em todos os aspectos. Como uma catástrofe natural, por exemplo. Um vulcão em erupção, um tsunami, um maremoto, um terremoto, um furacão. Enfim. Há uma quantidade enorme de mal no mundo, de sofrimento no mundo, que acontece sem a menor explicação sequer litúrgica. Mas que alguns interpretadores gostam de colocar que é uma espécie de um castigo, ou um recado, ou qualquer outra coisa. Ou seja, a crueldade, a adaptação do princípio da crueldade ao seu Deus bondoso, divino e perfeito, mas sem chamá-lo de cruel. Ah, não, esses são os mistérios de Deus. E aí ferra, né, cara? Porque nunca haverá escapatória. Então o Neil coloca dessa forma. Ou esse Deus, essa definição de Deus, esse Deus definido pelos princípios abraônicos principalmente, ou ele é imperfeito, ou ele é injusto. Imperfeito no sentido de que ele não consegue conter o mal aos inocentes. Então ele não é onipotente, onipresente e todo-poderoso. Ou ele é injusto, porque a concepção humana mais clara que possa existir não vai conseguir explicar que uma criança nascida numa cultura diferente, vamos dizer assim, o ocidental está aqui explicando por que o tsunami matou 30 mil pessoas. E entre essas 30 mil pessoas, 5 mil crianças de menos de 4 anos de idade, que não tiveram nem a oportunidade de exercer a sua escolha, a sua religiosidade, se escolhida, e simplesmente sofreram e morreram. E aí, assim, as explicações são as mais injustas possíveis. Ah, tá, eles estão no céu, viraram anjo, né? Não sei com quem eu estava falando isso esses dias. Ontem com a minha cunhada, pessoa religiosa, né? Viraram anjos, né? Estão num lugar melhor, não sofrem. Tá, como você sabe? Interpretei o livro. Opa, cuidado, cara, cuidado.
esse livro também fala como você trata o seu escravo, quando você dá liberdade a ele, como você trata a mulher adúltera. E você gosta de maquiar essas definições, dizendo que está fora do contexto. Mas falar em contexto é muito simples, né? Na interpretação desse livro. O que te interessa, você põe num contexto da filosofia que você está querendo implantar. O que não te interessa, você tira do contexto e coloca que, não, isso não deve ser levado ao pé da letra. Algumas coisas podem ser levadas ao pé da letra e outras não. Então, seu tratamento é optativo. E a gente continua respeitando e não tocando, não fala sobre isso, porque isso é sagrado. Isso é mistério da fé. E mistério da fé não pode ser falado, né? Não pode, ninguém pode falar, não pode falar sobre isso. Não pode. Não se mexe com a fé dos outros. Não se mexe com a fé dos outros, mas a fé dos outros pode mexer comigo? Eu nunca vou ter o direito de falar, não aceito, não quero. Esse princípio para mim é injusto, porque senão a pessoa vai se ofender. Vai se ofender. Quem é você para falar da minha fé? Eu sou alguém que não aceita a sua fé na aplicação da minha vida. Eu basicamente sou alguém que posso não conseguir ser o tempo todo uma pessoa que pratica a justiça, a decência, a honestidade e a dignidade. Mas principalmente, eu não me refugio e nem uso como muleta um artifício divino ou humano. Eu faço isso por mim mesmo. Uma vez o Márcio me perguntou isso. O que você exatamente acredita? Aí eu falei para ele isso, de que eu não descarto a possibilidade da existência de um ser, de um criador, mas a diferença é que eu não guino a minha vida para essa possibilidade. Não que eu blasfemo, que eu jogo contra essa concepção, no sentido de que não pode existir. Não. Eu não luto contra nem a favor. Eu apenas não coloco a justificativa para as coisas boas ou ruins que eu faço dessa existência. Eu não faço nada para plantar um paraíso na eternidade, porque eu abomino a concepção de paraíso, de descanso, de eternidade. Tá todo dia aí, né? Pelo menos um estilo eu vejo todos os dias, né? Pelo menos um. Mas eu vi mais de um. Eu esqueci de falar, tinha um vermelho lá na Raposo. Mudando de faixa, inclusive. A questão é que eu não brigo e não me sinto ofendido com alguém me falando: esse cara aí tá dizendo que não existe, não. Eu não me ofendo por isso. Muito pelo contrário, eu já falei para vocês sobre a minha admiração, sobre a coragem de alguém que se declara tranquilo e calmamente ateu. É o auge da filantropia. É o auge de você fazer o bem, ser bom para o mundo, para as pessoas, sem esperar, declaradamente sem esperar uma recompensa divina. Voltando, a concepção de céu, a concepção de paraíso, a concepção da eternidade no jardim do Éden, o paraíso bíblico ou abraônico, ele para mim é simplesmente a coisa... só perde, desculpa falar, não, desculpa o caramba, só perde pro paraíso lá dos Mohammed. Esse tem 70 virgens para cada cara. Haja virgem, hein? Mas não vou, aliás, né? Hoje, mais um atentado, uma bomba explodiu
no metrô de Londres, umas 40 pessoas feridas aí. Mas não vou comentar sobre isso agora. A questão é que, principalmente, se eu entendesse, eu gosto muito dessa resposta, eu tomei para mim, com toda a tranquilidade e dignidade que eu possa encarar na minha vida. Marcos, é uma resposta fantástica. Não lembro para quem. Quem foi que deu? Foi Christopher Hitchens, ou foi Richard Dawkins, ou foi Sam Neill, ou foi algum desses caras. Ou Neil deGrasse Tyson. Sobre e se, acho que foi o Richard Dawkins, e se você for embora e aí você lá do outro lado, existir o outro lado, e aí você for colocado na frente de Deus, desse Criador, o que você vai falar para ele? E eu tô com ele e não abro. Eu gostaria de ter essa resposta decorada, mas a ideia é, eu falaria para ele: você não fez bem as coisas, cara. Ninguém está entendendo nada e o resultado do que você está fazendo está nos matando. Está nos atrasando. Era isso que eu falaria. Falaria mesmo. Se existir o outro lado e o outro lado me falar... Não, ó, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Eu vou falar que injusto, que incorreto. Ou você me dê compreensão, ou me tire o raciocínio, me tire a inteligência. É a única forma de eu aceitar esse princípio tão injusto, tão injusto. Meu amigo, pense sobre isso. Pense na eternidade no paraíso. Pense na ausência completa do sofrimento. Pense, principalmente, agora começa a ficar ruim. Pense na ausência completa da evolução, na ausência completa do conhecimento. Pense na ausência completa da necessidade da melhora. Não, meu amigo, não. Isso é um conceito ruim, é um conceito humanamente ruim. E se as pessoas estão fazendo o bem umas às outras, pensando nesta recompensa, pensando especificamente na recompensa do outro lado, que é se transformar num gado e viver ruminando o nada, não me chamem para isso, me deem outra alternativa. E não venha me falar inferno, porque aí você piorou as coisas. Defina o seu Deus bondoso que permite que um filho queime na larva eterna, no sofrimento eterno. Ah, a escolha é dele? Não é não. Não é não. Um abraço, bom fim de semana.